Glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. Cumprimento a amada igreja, meu Pai do Senhor, amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Eu sou muito grato a Deus nesta noite, por estar mais uma vez nesta casa, cooperando com os irmãos. Quero agradecer desde já os meus filhos que me acompanham nesta noite. Quero agradecer a todos os irmãos, ao pastor Jefferson. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que Ele continua prosperando o teu ministério, amém? Abra comigo, irmãos, a sua Bíblia no Lucas 22, versículo 31 a seguir. Quando eu cheguei nessa casa, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer transmitir para a sua igreja nesta noite? Eu confesso aos irmãos que eu tinha preparado uma palavra no livro de Romanos, capítulo 12, mas o Senhor é quem dirige a minha vida, e Ele me conduziu nesse texto, Lucas 22, 31. Eu não sou pregador, irmãos, mas eu gostaria de dar uma de pregador nesta noite. Se você mantém em espírito, o Senhor vai falar com você através dessa palavra nesta noite, porque Ele é o dono da palavra. Eu sou pequeno, mas Ele é grande, e eu creio que se você ficar em comunhão, o Senhor vai falar, amém? Amém. E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Amém? Somente até aqui. Pode se sentar glorificando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, se levantou vários líderes religiosos no decorrer da história. Levantou Buda, levantou Taruta Liguchin, levantou Allan Kardec e vários outros, mas ninguém é maior do que Jesus. Se você fizer um culto a Buda, Buda não vai no culto. Se você fizer um culto a Allan Kardec, ele não vai no culto. Mas se você fizer um culto para Jesus, ele chega primeiro do que você. Esse Jesus, ele desenvolveu um ministério, irmãos, o maior ministério já visto. Ele nasceu na manjedoura, passou um tempo escondido, depois com 12 anos, ele foi no templo deixar doutor de boca aberta, porque naquela época só podia no templo, só podia palestrar quem tinha acima de 30 anos, mas aqui não, aqui era uma criança. O doutor estava sentado de boca aberta, com a mão na boca, e Jesus falando: é assim, assim e assim. Dos 12 aos 30 vai ter um silêncio na vida de Jesus. E ele sai da carpintaria após 30 anos e vai sentindo o Jordão. Ele chega lá, João Batista está batizando. João Batista, ele não é pretensioso, irmãos. Ele fala assim: vem um aí após mim, que é primeiro do que eu, ao qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. E Jesus chega, conversa com João Batista, ele é batizado e o céu se abre, e os irmãos já conhecem a história. O Espírito desce e conduz Jesus ao deserto. Engraçado que nos dias de hoje, o Espírito Santo só leva para dar bênção, só leva para dar milagre, mas aqui não. Aqui o Espírito conduz Jesus ao deserto. E alguém vê e pergunta: por quê? Você vai ser tentado pelo diabo. E Jesus não disse que estava com medo. Ele preparou, estou pronto, jejuou 40 dias e 40 noites. Por
quê, irmão? Para a gente enfrentar o diabo é orando e jejuando. A Bíblia fala que o diabo ele tentou Jesus através da palavra. Falou assim: se é filho de Deus, por que você não transforma essa pedra em pão? E Jesus falou assim: eu não como pedra, eu como palavra. Glória a Deus. Ele falou assim: por que você não salta daqui e pede que os seus anjos te segurem? Jesus falou assim: você não está entendendo, não é anjo que me segura, sou eu que seguro o anjo. Ele falou assim, ele mostrou toda a glória do mundo e falou: se prostrado me adorares, toda a glória do mundo eu te darei. E Jesus fala assim: quem tem glória do Pai não quer a glória do mundo. E a Bíblia diz que o diabo deixou. Quando Jesus sai do deserto, ele fala assim: a hora de montar os líderes que vai tomar conta da igreja. E alguém escuta Jesus falando isso, fala assim: por que você não vai para a escola de El, para a escola de Gamaliel, aonde estão se formando os novos rabinos? E Jesus fala assim: não, porque quem vai formar os líderes sou eu. E onde você vai? E ele vai para o mar da Galileia. Talvez as pessoas olhem ele para o mar da Galileia, o diabo fala: o que esse doido vai arrumar aí? Ali não tem ninguém que conhece Deus. E ele fala assim: eu vou procurar quem ninguém dá valor. Chega lá, ele encontra 2 barcos e os pescadores lavando a rede. Ele encontra Simão e fala: posso usar teu barco? Simão fala: monta. E ele monta. Ali ele prega a palavra de Deus. Quando termina o culto, ele pergunta para Jesus: posso trazer o barco de novo para a praia? E Jesus fala assim: não, monta, vamos para o mar, você vai pescar. E Pedro, creio eu, que disse: Senhor, eu pesquei a noite toda. Pescar é minha profissão. Pescar é a minha área. Eu entendo de pesca. E o mar não dá para peixe. A pesca, irmãos, ela durava 12 horas, das 6 da noite às 6 da manhã. Acredito eu que se Pedro jogou a rede cada meia hora, ele jogou 24 vezes a rede, sem a palavra, não pegou nada. E uma vez com a palavra, ele pegou tudo. O que o Senhor está falando? Sem palavra, irmãos, não adianta você avançar. Mas Deus deu uma ordem nessa noite que você vai chegar. Se Ele falou que você vai ser, irmão, não liga para o mundo. Se Deus falou que você vai ser, só creia nessa noite. Aleluia! Depois que eles voltam, Jesus não quis o barco, Jesus não quis a metade do peixe. Ele falou para Pedro: deixa tudo e me segue. E Pedro deixa tudo para seguir Jesus. O primeiro convite de Jesus nessa noite é para você andar com Ele. Como que eu vou aprender a orar? Andando com Jesus. Como eu vou aprender a jejuar? Andando com Jesus. Como que eu vou ser o que o Senhor quer que eu seja? Andando com Ele. Foi o primeiro convite que Ele fez a Pedro: anda comigo. E Pedro começa a caminhar com Jesus. Por 3 anos e meio Jesus estava ensinando Pedro. Vinha o endemoniado, Jesus expulsava. Vinha o cego, Jesus curava. E Pedro foi crescendo, foi admirando aquilo. Ninguém para Jesus. As pessoas falam mal dele, ele não fica triste, ele não desfalece. E Pedro vai vendo e fala: esse cara é bom, esse cara sabe o que ele está fazendo. E Pedro, andando com Jesus, ele vai ficando cheio, irmãos. Última semana de Jesus na terra, ele reúne o povo na mesa e diz: alguém vai me trair. Pedro fala assim: eu não sou. Esses aí até podem te trair, mas eu não. Jesus fala: alguém de vós vai me trair. Pedro diz a João: você que tem mais uma intimidade aí, pergunta quem é. E Pedro
E João pergunta: quem é Jesus? Aquele que põe a mão comigo no bocado molhado. Irmãos, Pedro estava tão cheio de si mesmo que ele achava que ele não era capaz de trair Jesus. Só que ele não estava cheio do Espírito, ele estava cheio de si, porque ele viu os milagres que Jesus operava, ele via as maravilhas, ele pensou assim: eu estou pronto para ir contigo. E Jesus tem que dar uma chegada para lá em Pedro, e ele fala assim: ó, Simão, por que ele chamou de Simão, não de Pedro? Porque ele sabia quem era Pedro. E ele olha e fala assim: as pessoas estão pensando que você é Pedro, mas eu sei que tem um Simão dentro de você. Satanás pediu para te peneirar como trigo. O que é peneirar, irmãos? Trigo, como que você peneira? Você sacode até virar pó. O que Satanás estava falando para Pedro? Do pó ele veio, do pó ele vai retornar. Mas Jesus rogou por Pedro. Por quê? Pedro ele tinha debilidades, ele tinha dificuldades, mas Jesus não vê como o homem vê. E Jesus falou assim: não, Pedro, você vai longe. É muito interessante esse versículo aqui, porque quando o Senhor fala assim: e tu quando te converteres, Pedro andando 3 anos e meio com o maior líder e não era convertido, e não era mudado. E quantas das vezes a gente passa tempo na igreja, irmãos, a gente veste roupa de crente, a gente canta, a gente prega, a gente adora, mas será que nós nascemos de novo? Será que verdadeiramente nós somos convertidos? Às vezes eu começo a comparar o que seria essa conversão, o que seria essa mudança. A gente fala muito em novo nascimento, mas o verdadeiro novo nascimento eu gostaria de explicar de uma forma que eu vejo, Pastor Jefferson. Para mim, o novo nascimento é quando uma mulher entra em trabalho de parto, ela já passou os 9 meses. Quando gira o quadril para o neném nascer, o neném cabe certinho ali no ventre da mãe, só que depois que ele nasce, você não consegue colocar ele lá de novo, porque ele não serve mais lá. Se você colocar, você mata a mãe e a criança. É Deus dizendo: quando você converte verdadeiramente, não dá para voltar para trás. Não tem como você não ter novidade de vida. Você foi chamado para ser imagem e semelhança de Cristo. Quando as pessoas olham para você, não pode ver mais você, tem que ver Cristo resplandecer em você. É por isso que Jesus olha para quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Por quê? Porque Pedro ainda não conhecia o Espírito Santo. E a Bíblia diz, irmãos, que chegou o dia de Pentecostes e eles estavam orando e todos foram cheios. A Bíblia fala que mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que dava trabalho por Jesus, se levanta na primeira pregação, 3.000 almas se rendem ao Senhor. O que é isso, irmãos? É porque verdadeiramente ele tinha nascido de novo. A Bíblia fala assim que aquele mesmo Pedro, outrora que negou Jesus, é o mesmo Pedro que encara os líderes no Sinédrio. E eles dizem assim para ele: no nome de quem que você cura enfermos? E ele diz assim: no nome de Cristo que vocês mataram. Se fosse Pedro vivendo no dia de hoje, creio eu que as pessoas iam falar: não é o mesmo Cristo que você negou? Ele ia dizer: sim, só que eu fui batizado pelo Espírito Santo e hoje eu sou uma nova criatura. O que é isso, irmão? Às vezes as pessoas olham o seu passado e elas querem
te determinar pelo que você era. Só que hoje você é uma nova criatura. Você hoje tem novidade de vida, porque o Espírito Santo te batizou. Sabe como que Satanás queria que terminasse a história de Pedro? Pedro, aquele que negou Jesus. Mas a gente olha em 1 Pedro, está escrito assim: Pedro, apóstolo de Cristo. Irmãos, as pessoas vão ter que olhar para você e ver que você tem valor. As pessoas vão ter que olhar para você e ver, mesmo que você tenha debilidades, Jesus te chamou. Mesmo que você tenha dificuldades, Ele te chamou. Sabe por quê? Porque as suas dificuldades, as suas debilidades, elas ficam pela sua humanidade, pela sua fraqueza. Mas a sua fortaleza é a palavra de Deus. A sua fortaleza é o chamado que você tem. É o Espírito Santo que opera através da sua vida. Então, irmãos, a água não pode te parar. A dificuldade não pode te parar. A fraqueza, a fragilidade, ela não pode te parar. Porque a palavra do Senhor fala assim que Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, irmãos, não se iluda com a palavra do mundo. Não deixa isso te abalar. Seja firme igual Jesus foi. Seja forte como Pedro. Porque no mundo espiritual a gente cresce orando e clamando. A gente não cresce pensando que é. A gente cresce. Agora eu lembrei aqui, irmãos, da passagem da dracma. Às vezes os irmãos vão achar que não tem nada a ver, mas tem. Quando ela perde uma dracma, ela não fica fingindo. Ela acende a lamparina, limpa a casa para procurar. Hoje em dia tem quantas pessoas no nosso meio fingindo que é crente? Mas se a trombeta trocar, irmãos, vai ficar. Vai ficar aqui. Então o que é melhor a gente fazer? Acende a luz, limpa a sujeira e se coloca de novo. Você sabe por quê? Porque ainda que a gente não consiga recuperar o que a gente era, as pessoas costumam dizer o primeiro amor. Se Jesus vir e você estiver procurando, você sobe. Porque Deus não está atrás de quem é e se aparece. Deus está atrás daqueles que verdadeiramente perseveram. Aqueles que verdadeiramente estão buscando. E nós temos que ser assim, buscar. Porque, irmãos, os dias são difíceis, já foi falado aqui, os dias são difíceis, mas vence aquele que prevalece, orando, jejuando e buscando. Amém, irmãos? É o que o Senhor colocou no meu coração. É uma palavra simples, mas objetiva. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.